Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Você já se perguntou por que Deus permite que seus filhos atravessem períodos tão difíceis? Nem sempre conseguimos compreender o propósito de uma provação enquanto estamos passando por ela. Às vezes, enxergamos apenas a dor, a rejeição, as perdas e o silêncio. Porém, aquilo que hoje parece não ter sentido pode, no tempo de Deus, transformar-se em um testemunho capaz de alcançar outras pessoas. Na mensagem de hoje, conheceremos a continuação de um relato cristão sobre Mabel, uma médica que teria enfrentado perseguições e humilhações por causa de sua fé. Anos depois, ela teria descoberto que aquilo que foi usado para envergonhá-la acabou conduzindo muitas pessoas à palavra de Deus. Também vamos refletir sobre Atos, capítulo 14, verso 22, e Romanos, capítulo 8, verso 1 ao 17, uma passagem que nos ensina sobre a vida no Espírito, nossa identidade como filhos de Deus e a esperança que permanece mesmo em meio às tribulações. Abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e permita que Deus fortaleça sua fé, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, verso 22. Segundo um relato cristão divulgado em materiais devocionais, anos depois de atravessar um período de intensa perseguição, Mabel começou a compreender que seu sofrimento havia produzido consequências que ela não poderia imaginar. Depois que os excessos daquele período político começaram a diminuir, sua antiga casa não lhe foi devolvida. Contudo, pessoas passaram a procurá-la com frequência. Para sua surpresa, alguns visitantes ocupavam posições importantes na sociedade. Eles não estavam ali para interrogá-la ou acusá-la, eles queriam encontrar exemplares da Bíblia. Mabel perguntou por que tantas pessoas haviam começado a procurá-la. A resposta estava ligada a uma antiga tentativa de humilhá-la. Durante os anos de perseguição, colocaram diante da sua residência uma grande acusação pública, informando que ela distribuía Bíblias. Naquele tempo, o aviso fez muitas pessoas se afastarem dela por medo. Anos mais tarde, porém, aquelas mesmas palavras fizeram com que pessoas interessadas na fé se lembrassem de onde poderiam procurar a palavra de Deus. O que havia sido colocado ali para destruí-la tornou-se uma indicação para aqueles que desejavam conhecer as Escrituras. Mabel conseguiu entrar em contato com outros cristãos e receber exemplares da Bíblia. Segundo o relato, muitas pessoas tiveram contato com o Evangelho por meio dela e passaram a crer em Jesus. Com o passar dos anos, ela compreendeu melhor que sua perseverança não havia sido inútil. Entretanto, ela também reconheceu algo muito importante. Durante a perseguição, tudo foi extremamente difícil. Ela não sentia constantemente uma emoção de consolo ou a percepção clara da presença de Deus. Mesmo assim, o Senhor lhe dava a cada dia a força necessária para continuar. Isso foi suficiente. Essa parte do testemunho é muito verdadeira para a nossa caminhada. Nem sempre sentiremos uma forte emoção espiritual. Nem sempre compreenderemos o que Deus está fazendo. Nem sempre veremos imediatamente algum resultado. A fidelidade de Deus, porém, não depende das nossas emoções. Há dias em que Ele não revela todo o caminho. Ele apenas nos concede força para dar o próximo passo. Em Atos, capítulo 14, verso 22, Paulo e Barnabé fortaleciam os discípulos e os encorajavam a permanecer na fé, ensinando que a caminhada cristã também envolve tribulações. A Bíblia não promete uma vida completamente livre de dificuldades para quem segue Jesus. Pelo contrário, mostra que os cristãos podem enfrentar oposição, perdas, rejeição e sofrimento. Mas a passagem não tem o objetivo de produzir medo. Seu propósito é preparar e fortalecer os discípulos. As tribulações não significam necessariamente que Deus nos abandonou. Muitas vezes, elas se tornam oportunidades para amadurecer nossa fé, aprofundar nossa dependência do Senhor e testemunhar de Cristo.
Mabel não compreendeu imediatamente o resultado daquilo que enfrentou. Durante muito tempo, viu apenas rejeição e humilhação. Anos depois, aquilo que fora usado contra ela abriu uma porta para que outras pessoas conhecessem a Bíblia. Deus pode dar um novo significado às marcas de nossa história. O lugar da vergonha pode tornar-se lugar de testemunho. A dor pode produzir compaixão. As lágrimas podem ensinar alguém a consolar. A perseverança de uma pessoa pode fortalecer a fé de muitas outras. A leitura indicada de hoje é Romanos, capítulo 8, verso 1 ao 17, uma das passagens mais consoladoras das Escrituras. Não há condenação para quem está em Cristo. Romanos 8 começa afirmando que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que o cristão nunca falhe ou enfrente lutas. Significa que sua culpa foi tratada na cruz. Jesus assumiu a condenação que o pecado produziu e abriu o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Quem confia em Cristo não precisa viver esmagado pela culpa do passado. Existe perdão, restauração e um novo começo. Paulo explica que o Espírito de Deus produz em nós aquilo que nós não conseguiríamos realizar por nossas próprias forças. A antiga natureza conduz a pensamentos e desejos contrários ao Senhor. O Espírito Santo, porém, dirige nossa mente para a vida e para a paz. Isso se conecta profundamente com o testemunho apresentado. A perseverança de Mabel não dependia apenas de sua resistência emocional. Ela precisava da força que vinha de Deus para continuar um dia após outro. Da mesma forma, não vencemos nossas lutas espirituais somente com disciplina humana. Precisamos da esperança e da direção do Espírito Santo. Romanos 8 ensina que o Espírito de Deus habita naqueles que pertencem a Cristo. Isso é uma verdade baseada na promessa de Deus e não apenas em nossas emoções. A presença de Deus não depende do que sentimos. Romanos 8 ensina que o Espírito de Deus habita naqueles que pertencem a Cristo. Isso é uma verdade baseada na promessa de Deus e não apenas em nossas emoções. Existem momentos em que sentimos grande alegria e consolo durante uma oração. Em outros, oramos em meio ao silêncio, ao cansaço e às lágrimas. Mesmo quando não percebemos claramente sua presença, Deus continua sendo fiel. A ausência de uma emoção intensa não significa a ausência do Senhor. Somos filhos, não escravos do medo. A passagem também declara que não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente com medo. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos chamar Deus de Pai. Por meio de Jesus, não somos apenas perdoados, somos recebidos na família de Deus. Essa identidade transforma a maneira como atravessamos as provações. Podemos não entender o que está acontecendo, mas sabemos a quem pertencemos. Deus não é um observador distante. Ele é o Pai que cuida, corrige, consola e sustenta seus filhos. Somos herdeiros com Cristo. Romanos 8 também ensina que, sendo filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O texto não esconde a existência do sofrimento. Ele mostra que podemos sofrer com Cristo, mas também participaremos de sua glória. Isso significa que a dor presente não é a conclusão da história. O sofrimento não terá a palavra final. A injustiça não permanecerá para sempre. A fidelidade vivida hoje será plenamente compreendida na eternidade. Princípios que podemos colocar em prática. Permanecer na fé, mesmo sem entender tudo. Nem sempre Deus explicará imediatamente o propósito da provação. Podemos confiar em seu caráter enquanto aguardamos as respostas. Receber forças para um dia de cada vez. Talvez você não tenha forças para imaginar todo o futuro. Peça ao Senhor aquilo que necessita para atravessar o dia de hoje. Não medir a presença de Deus apenas pelas emoções. Nossa percepção pode mudar, mas as promessas de Deus permanecem. Ele continua presente mesmo nos períodos de silêncio. Permitir que Deus use nossa história. As experiências dolorosas podem tornar-se instrumentos de consolo.
amadurecimento e testemunho para outras pessoas. Permanecer na palavra. As pessoas do relato procuraram Mabel porque desejavam a Bíblia. A palavra de Deus continua sendo fonte de verdade, direção e esperança. Viver guiado pelo Espírito Santo. Não conseguimos enfrentar as lutas espirituais apenas com esforço humano. Precisamos pedir o Espírito que dirija nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Lembrar que somos filhos de Deus. Quem está em Cristo não precisa viver dominado pelo medo. Pode aproximar-se do Pai com confiança, sabendo que pertence a Ele. Não considerar o sofrimento inútil. Mesmo quando não vemos resultados, Deus pode estar realizando algo além da nossa compreensão. Talvez você esteja atravessando uma fase em que nada parece fazer sentido. Você tem orado, permanecido firme e tentado continuar, mas ainda não consegue enxergar o propósito de tudo o que aconteceu. A mensagem de hoje não promete que todas as respostas virão imediatamente. Ela nos lembra, porém, que Deus não desperdiça a fidelidade de seus filhos. Aquilo que hoje parece ser apenas uma ferida pode tornar-se um testemunho. Aquilo que foi usado para tentar envergonhá-lo pode, no tempo de Deus, tornar-se uma porta para alcançar outras vidas. Mas existe uma verdade ainda maior. Em Jesus Cristo, não há condenação para aqueles que creem. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer perdão, reconciliação e uma nova vida. Por meio dele, podemos ser recebidos como filhos de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Talvez sua maior provação não esteja acontecendo ao seu redor, mas dentro de você. Pode haver culpa, medo, desânimo ou a sensação de que Deus está distante. Volte-se para Cristo. Não confie apenas no que você sente. Confie naquilo que Deus prometeu. Você não precisa compreender toda a caminhada para entregar sua vida ao Senhor. Precisa apenas reconhecer que necessita dele e confiar em Jesus como Salvador. E caso já caminhe com Cristo, continue firme. Mesmo que você ainda não veja o resultado da sua perseverança, Deus permanece trabalhando. Para compreender melhor esta mensagem, convido você a ler Romanos capítulo 8, verso 1 ao 17 na Bíblia. Leia com atenção e oração, observando o que a passagem ensina sobre o perdão, vida no Espírito Santo, adoção e nossa identidade como filhos de Deus. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti e entrego a minha vida em Tuas mãos. Existem situações que eu ainda não compreendo. Há dores, perdas e provações, cujo propósito eu não consigo enxergar. Ajuda-me a permanecer na fé, mesmo quando não tenho todas as respostas. Quando minhas forças estiverem acabando, sustenta-me por mais um dia. Dá-me coragem para continuar e confiança para descansar em Ti. Senhor Jesus, obrigado porque em Ti não há condenação. Perdoa os meus pecados, restaura meu coração e conduz-me uma nova vida. Espírito Santo, dirige meus pensamentos, minhas escolhas e minhas atitudes. Não permita que eu seja dominado pelo medo, pelo desânimo ou pela incredulidade. Lembra-me de que, por meio de Cristo, fui chamado para ser filho de Deus. Transforma minhas feridas em testemunho, minhas lágrimas em compaixão e minhas provações em oportunidades para glorificar o Teu nome. Mesmo quando eu não sentir claramente a Tua presença, ajuda-me a confiar que o Senhor continua comigo. Eu entrego minha família, minha história, meu presente e meu futuro em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você ainda não compreenda o propósito de sua provação, mas pode confiar. Deus continua presente, sustentando sua vida e escrevendo uma história que ainda não terminou. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente.
E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.